falar hoje sobre disciplina e faturamento andam juntos. Primeiro, a gente precisa definir o que é faturamento. Faturamento é a soma das vendas. Então, tudo que você vende é faturamento. Muita gente confunde a receita com faturamento. Receita é um termo mais contábil. Existe a receita bruta, a receita líquida, e receita é aquilo que entra de dinheiro. E dependendo do seu negócio, você sabe disso, tudo que você fatura nem sempre se torna receita. Às vezes não se torna receita por conta de uma inadimplência, e às vezes se torna receita um pouco mais para frente. Então, às vezes, num mês você faturou tanto, mas a receita foi para o outro mês. Então, aqui a gente vai falar sobre venda, sobre o faturamento, aquilo que entrou para você de resultado em relação a oferecer produtos e serviços. Vamos combinar aí o que é faturamento. E o que é disciplina? Esse aí é um pisão no pé de um monte de gente. Eu vivo escutando isso. Thaís, eu não tenho disciplina. Bom, vamos primeiro definir o que é disciplina? Disciplina é fazer o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, como deve ser feito. Isso. Disciplina é isso. Quando você fala que não tem disciplina, é porque você não consegue fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, nem da forma que tem que ser feito. Ou seja, você se deixa abduzir por alguma força maior que você, que te impede de ter disciplina. Só que nós somos adultos, né? Criança não gosta de disciplina. Criança faz birra para tomar banho, criança fala, isso eu não vou comer. Você já tá grandinho, né? Para se deixar levar por aquela, não tô afim de fazer isso, não quero fazer aquilo. Então, quando eu falo de disciplina, eu falo isso, de maturidade, né, de crescer. Então, vamos combinar aqui que disciplina é isso. Fazer o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, da forma que tem que ser feita. Pessoal, eu tô com um roteiro aqui da aula, tá? Por isso que às vezes eu vou fazer uma pausinha, vou dar uma olhada aqui. Agora, a pergunta principal dessa aula é por que a disciplina e o faturamento andam juntos? Thaís, que mistura você está fazendo? Disciplina não é só eu acordar cedo, todo dia no meu horário, e conseguir ler tantas páginas de livro, e conseguir ir para a academia 3 vezes na semana. Disciplina não é isso. Por que eu coloquei a disciplina junto com o faturamento? Basicamente porque imagina você sem processo e muito menos sem a disciplina de cumprir um processo. Faturamento, ele é resultado de um processo de vendas. Se você quer vender todos os dias, você precisa ter a disciplina de cumprir com esses passos de venda, com esse processo, todos os dias. Você pode reparar que quando tem um dia que você não cumpre com aquele processo, você vende menos. Isso é muito comum a gente ver nos dias de hoje, principalmente quem tem pouco negócio, pequeno negócio. Quem é que fica mergulhado nas tarefas do dia a dia, mergulhado em apagar incêndio, porque eu tenho que cuidar de muita coisa e tal, e aí não dá tempo de fazer o principal, que é vender. Esse é um grande problema. Por isso que eu venho aqui aliando a disciplina ao faturamento. Porque sim, as coisas andam juntas. E quais são os benefícios de você ter a disciplina no seu processo de vendas? Vamos fazer uma analogia aqui.
A disciplina é como se fosse uma linha de produção, só que relacionada a comportamento. Imagina uma máquina, quando você liga uma máquina, ela começa a fazer aquele processo de processar algo até sair aquilo pronto. E a disciplina é você fazer a mesma coisa diversas vezes, da forma que fazer, com a consistência que tem que ser feita, até sair o resultado que você quer. Então, esse é o principal benefício. A disciplina, ela faz você atingir o resultado que você quer, em várias áreas da vida. Hoje eu estou falando de faturamento. Então, quando você tem na sua empresa um processo em que você liga ele todos os dias e ele funciona da forma ordenada para ter o resultado que você quer, você aumenta o seu faturamento, você mantém o seu faturamento. E o faturamento da empresa, ele é o combustível. É em cima do faturamento que você consegue criar mais produtos, que você consegue atender mais clientes, que você oferece mais soluções para mais pessoas, que você vai abrir mais negócios. Então, é o combustível. Não necessariamente. O processo de vendas é a máquina. E o faturamento é o combustível. Então, você precisa processar isso. E é com disciplina, é com consistência, com constância que você obtém os resultados. Só assim que você vai faturar mais. Aí você vai falar assim para mim, mas Thaís, eu não tenho disciplina. O que é que eu faço? Eu sempre falo, quando alguém me pergunta isso, eu falo assim, dá os seus pulos. Porque não tem como, nós que somos adultos, obrigarmos um outro. De repente você tem um sócio que não tem disciplina. Como é que você obriga outra pessoa a fazer? Sem consciência, você não consegue. Então, se você precisa, em primeiro lugar, criar essa consciência em você do que é disciplina. Para você dizer primeiro se você tem, se você não tem. Porque, às vezes, se você tem a disciplina, mas você aplica ela de forma errada, ela não acontece. De repente você fala assim para mim, Thaís, mas eu tenho um processo de vendas, todos os dias eu aplico, tem horário, tem resultado, tem meta, tem foco, mas não acontece. Então, esse processo aqui está errado. Então, não adianta você ter disciplina em cima de algo errado, e eu vou falar um pouquinho mais para frente. Você que não tem disciplina, né, que fala, Thaís, eu não tenho disciplina, não adianta você querer, do dia para a noite, implantar um regime de exército, seja na sua empresa ou seja na sua vida. Do dia para a noite, você fala, não, porque eu vou agora acordar às 4 da manhã, vou correr 5 quilômetros, vou tomar um banho gelado, vou ler tantas páginas de livro, aí eu vou para a academia. Você não vai conseguir. Mas Thaís, você não falou que é para ter disciplina? Sabe por que você não vai conseguir? Porque você precisa ter um porquê. A disciplina, ela precisa de duas coisas principais, que é você saber aonde você quer chegar e o como você quer chegar. Quando você tem muito claro aonde você quer chegar, determinado faturamento, determinada meta, e o como chegar, a disciplina ela é composta por isso, é fazer isso acontecer. O que já é meio caminho andado. O grande problema das pessoas que não têm disciplina é porque elas não sabem para onde elas estão indo. Eu utilizo sempre o exemplo do emagrecer ou da atividade física, porque as pessoas falam, mas eu quero emagrecer. Mas ela se deixa, sem método, sem um processo, você não consegue. Quantas vezes a gente já tentou emagrecer, tentou fazer atividade física, mas sem processo? Eu vou para academia, ponto. Com personal não dá mais resultado? Por quê? Porque tem processo. Porque eu vou melhorar a minha alimentação. Aí você vai lá, troca meia dúzia de coisas que você come por integral, começa a comer mais fruta, mais folha, beber mais água e não funciona. Não tem método. Não tem processo. Então, só a disciplina, falar, nossa, eu estou fazendo tudo isso certo. As chances de você falhar, de você comer mais errado dentro dessa sua dieta que você bolou para você mesmo e faltar na academia sem o processo são muito maiores do que quando você tem processo. Então, a disciplina precisa ter como base um objetivo bem definido, que você se comprometa com ele, que ele seja importante para você,
que eu acredito, e aí eu vou dar uma opinião minha, não só pelo que eu vejo, mas quando o seu objetivo ele não é tão forte assim, nenhuma disciplina vai... Não, a disciplina não vai fazer acontecer. Não, mas eu sou organizadinho, eu tenho agenda. Não vai, se aquilo não é tão importante para você, não vai acontecer. Aí você fala assim, Thaís, mas você está falando de disciplina e de faturamento, mas eu consigo faturar sem disciplina no meu processo? Consegue. Um monte de gente que está assistindo essa aula fatura, leva um negócio sem ter processo, sem ter disciplina. Você consegue faturar. Só que não é algo consistente. Você pode perceber que você tem uma oscilação grande no seu faturamento. Você pode perceber que ele é muito mais sensível a determinadas mudanças que acontecem, seja na economia, seja na concorrência. Então, quando você não tem a disciplina, você não se fortalece. Que isso é uma coisa que acontece na disciplina, porque a disciplina tem muito a ver com você fazer aquilo várias vezes até chegar no seu resultado. Então, quando você tem disciplina no seu processo de vendas, que você faz e repete, depois você faz de novo, aprimora, você vai aumentando seus resultados, você vai tornando o processo mais sólido, que esse é o grande quê da disciplina. Vamos pensar aqui sobre como é que funciona com os atletas. A gente vê muita gente aí na internet falando sobre disciplina, sobre produtividade, sobre procrastinação. Um atleta, ele só se torna um campeão, isso você pode entrar em diversos perfis de atletas, ou procura no YouTube histórias de atletas, sempre a mesma coisa. Persistência, foco, método. Todos os dias a mesma coisa, e repete, e repete, e repete. E aprimora, e aprimora, e aprimora. E chega no resultado. E nos negócios é a mesma coisa. A gente não precisa inventar a roda para ter resultado num negócio, para administrar um negócio, para fazer um negócio acontecer. Traz coisas que você vê na vida para dentro da empresa. A empresa é um organismo vivo. A empresa é uma extensão de você, dos seus colaboradores, seus clientes, tudo são pessoas. Sua empresa é viva. Então, a disciplina funciona da mesma forma. Então, sem disciplina, você consegue. Só que você não chega na Olimpíada. Você vira ali um atleta mediano, que ganha um saláriozinho, ou às vezes nem isso, para pagar as próprias contas. Aí vai de você colocar importância nisso. A importância da disciplina no seu processo de vendas para aumentar o faturamento. Eu tenho aqui um exemplo para dar para vocês sobre a questão da disciplina e o faturamento, que hoje eu estou falando sobre isso. A disciplina ela envolve vários processos dentro de uma empresa, mas hoje eu vou falar exclusivamente sobre o faturamento e é uma coisa que acontece sempre, com grande frequência, com as pessoas, com os empresários que chegam a mim para mentoria. Eu tenho um cliente de mentoria que logo que a gente começou a conversar, claro que a grande maioria das pessoas que procuram ajuda para o negócio, elas querem aumentar o faturamento, elas querem ganhar mais dinheiro e é para isso que a gente tem empresa. Mas falha justamente naquilo que te traz dinheiro, que é venda. E assim, muitos dos que chegam a mim falam assim para mim, porque eu preciso implantar marketing digital. E eu falo, não é só isso. Faz parte? Faz, porque você precisa atrair clientes. Mas e daí você faz o quê com esse povo que chega até você? Esse é o meu ponto. Então, vou contar uma história aqui. Esse cliente chegou para mim, falou, Thaís, olha, eu preciso faturar mais. Falei, beleza, vamos analisar o seu processo de vendas. Essa pessoa, ela não tinha um processo de vendas definido, ela não tinha... quando eu falo processo de vendas, é tudo aquilo que acontece da prospecção até o pós-venda. Ela não tinha isso definido. Falei, então você vai fazer uma coisa agora, nessa semana de bate-pronto. Vamos implantar um CRM para você. O que é o CRM? É o relacionamento com o cliente de gente que já te conhece, né? De clientes que você já vendeu. Vamos implantar um processo de CRM e você vai fazer esse processo de CRM por uma semana.
vi que eu não falei para ela investir em anúncio, não falei para ela correr atrás de marketing digital, falei, vamos trabalhar com o que você tem para você já começar a ter resultado. Naquela semana, ele aumentou o faturamento dele. Só com o que ele tem, com o conhecimento que ele tem, utilizando a disciplina naquele processo de relacionamento com o cliente. Você vê um exemplo claro de que dá resultado quando você implanta uma rotina, quando você implanta um processo. Não precisa de coisas mirabolantes. Assim, em cima disso, do básico, do arroz feijão bem feito, que você vai construir coisas mais elaboradas dentro do seu negócio. Você já está mirando lá na lua, mas você não sabe ir até a esquina. Um dia eu queria ter a lua, mas você não sabe pegar um ônibus. Você não sabe o básico. Eu acho que sim, você tem que ter metas arrojadas. Tem que pensar grande, sim. Só que não adianta. Se hoje você, que é empresário, que tem um pequeno negócio, que fatura, eu vou chutar aqui, 10, 20, 30, 50 mil reais no mês. Você quer uma empresa faturando 500 mil no mês, 1 milhão no mês. Mas, sinceramente, é isso que você quer, mas você tem capacidade, você tem disciplina, você tem conhecimento para ter uma empresa dessa? E é isso que eu quero que você tenha. Eu quero que você tenha sucesso, que você alcance as suas metas, os seus objetivos de vida, realize os seus sonhos. Mas o meu papel aqui é justamente te ajudar a construir a base de tudo isso, que é firmar a sua base. E a base é o comecinho. A minha empresa atual, ela tem 12 anos. Ela já pulou as estatísticas, né? Foi longe, porque metade das empresas morrem nos primeiros 2, 3 anos, 2/3 em até 5, 7 anos. Eu estou há 12 anos nisso. E eu tenho, assim, uma característica que é minha, que é pensar por caixinhas, departamentalizar as coisas, pensar muito em processo, eu gosto das coisas mais organizadas. Então, eu posso dizer que a disciplina dá resultado. É fácil? Não é. Não é. Por quê? Porque a gente, biologicamente, é programado para não ir contra aquilo que é confortável, que é gostosinho. E o que o nosso corpo quer? Nosso corpo não quer que a gente vá levantar às 5 horas da manhã e correr. Nosso corpo não quer. Você pode perguntar para qualquer atleta que faz isso, ele diz que não é fácil. Não é, porque o nosso corpo não é programado para isso. A ser disciplinado, a fazer aquilo que a gente não quer. Só que quando a gente tem um objetivo maior e sabe chegar até lá, como chegar até lá, os passos para chegar até lá, é muito mais fácil a gente conseguir fazer isso acontecer. A nossa cabeça, ela funciona, os nossos hábitos, né? Os hábitos ruins, eles sempre trazem resultados mais rápido. Então, quando você tem um hábito de comer só coisas gordurosas, açucaradas, é porque é um prazer imediato. Né? Então, você resolveu aquilo naquele momento. Você estava em busca de um prazer através da comida e você inclui aquele hábito porque é gostoso comer coisas assim, mais gordurosas e mais açucaradas. Um hábito bom, ele dá muito mais trabalho e ele dá um resultado mais distante, mais a longo prazo. Então, é um hábito bom que é comer de forma saudável. É gostoso? Tem como fazer hoje em dia isso se tornar mais gostoso, mas não é a mesma coisa que comer uma feijoada, uma lasanha, não é. Nem tentem me convencer disso. Não é. Comer mais saudável, a rotina da disciplina da atividade física, que tira a gente da zona de conforto, tira a gente da cama, do sofá, é um hábito mais trabalhoso, mas é o que vai trazer o resultado que a gente quer, seja para emagrecer, para viver mais tempo. Aí você traz isso para a empresa. O que é o hábito ruim, mas que resolve o problema rápido? Apagar incêndio. Resolver o que vier e vamos embora. O que é um hábito bom que você tem resultado a longo prazo, resultado bom, mas demora um pouco mais? Aprender gestão, criar processo, ter disciplina.
está conseguindo acompanhar como é que funciona, como é que a gente funciona, a nossa cabeça, o nosso corpo, e como isso influencia o seu negócio? E por que eu estou falando sobre isso, se isso não é gestão? É porque a gestão não existe sem você, empreendedor. E você é uma pessoa. E eu sei que você passa por tudo isso porque é exatamente o que eu passo e o que eu já passei. Porque eu não estou aqui falando de disciplina porque eu sou a pessoa mais disciplinada no mundo. Eu estou falando aqui de disciplina porque eu justamente sou indisciplinada. Para algumas coisas eu consigo, para outras coisas eu não consigo. Claro, eu sou humana, não sou um robô, não sou uma máquina. Né? E desconfie de quem você acompanha e tudo é perfeito na vida daquela pessoa. Tudo é maravilhoso. Aí você fala, nossa, essa pessoa consegue fazer tudo isso e eu não. Gente, quem não falha tem problema. As pessoas não mostram as falhas. Né? Eu estou falando aqui o que é possível ser feito com o mínimo de disciplina. Não estou falando para você, ó, acorda amanhã às 5 horas da manhã, vai correr e tal. Não, com o mínimo de disciplina. Dei um exemplo aqui da minha cliente de mentoria, o que foi feito com disciplina para trazer resultado. Por isso que o tema dessa aula é esse hoje. Porque você vai conseguir aumentar o seu resultado se você tiver um processo e tiver disciplina para aplicar ele todos os dias, aperfeiçoar e chegar no seu resultado, no seu faturamento que você tanto deseja. Uma coisa que muita gente também comenta comigo Thais, eu trabalho em casa. E aí eu não consigo ser disciplinada em casa. E aí isso influencia no faturamento. Então aqui eu vou contar a minha história. Eu trabalho há 12 anos em casa. Eu construí um negócio digital há 12 anos atrás, desde quando não era moda ter um negócio digital, que não tinha explodido. Não existia nada disso que vocês veem hoje no digital, foi quando eu construí a minha empresa digital. E toda a minha equipe, todos os parceiros, todos os fornecedores, e é um monte de gente, cada um no seu mundo. Nunca tive escritório nesses últimos 12 anos e não pretendo ter, por mais que o meu negócio cresça. E é desafiador quando você trabalha em casa, porque você em casa exerce diversos papéis. Mas é possível. Eu, quando abri a empresa, minha filha tinha 1 ano, eu tinha um bebê em casa. Eu amamentava. Era difícil? Era. Mas aos pouquinhos você vai encaixando as suas funções. Não era tudo que eu gostaria de me dedicar à empresa, mas eu tinha que ter o meu tempo para ela, o tempo para casa, o tempo para o negócio. O negócio foi crescendo, ela foi para a escolinha meio período. O negócio foi crescendo mais ainda, ela foi para a escola período integral. Agora que ela está grande, que ela não vai mais período integral. Mas hoje ela já entende que ela não pode me atrapalhar, que ela não pode ficar me chamando, que eu tenho hora para parar para almoçar, que eu tenho hora para acabar o meu trabalho, que eu tenho hora para começar. Eu tenho flexibilidade, mas trabalhar em casa também tem que ter disciplina. Então, eu tenho lá o meu tempo para fazer cada atividade, cada processo da minha empresa no meu dia, como qualquer outra empresa. Eu falo, mas eu tenho vontade de ficar no sofá, eu tenho vontade de dormir. Tem grandes vantagens você ter um negócio em casa, porque eu coloco a roupa na máquina, ou o feijão para cozinhar. Tem umas vantagens, né? Você vai receber uma encomenda, você está em casa. Tem algumas vantagens. Mas é você vestir aquele seu momento profissional e como se você estivesse numa empresa. Se você estivesse numa empresa, você não ia ficar parando toda hora. Então, não é desculpa para ser indisciplinado, porque o seu negócio é digital, porque você trabalha em casa. A disciplina ela tem que ser uma coisa sua, independente do negócio ou onde ele acontece, onde ele está. A disciplina vem de você e como você implanta isso no seu dia a dia. A ideia dessa aula é ter 30 minutos, mas eu vejo que eu acabo passando e eu tenho mais umas coisinhas para contar para vocês, inclusive um passo a passo de como se aumenta o seu faturamento com disciplina. Uma das coisas que as pessoas erram, e é incrível como
eu posso até falar assim, eu não sei uma estatística disso, mas eu vejo pelos meus clientes, e eu vou chutar que é um número grande. O maior erro que as pessoas têm em relação a aumentar o faturamento com disciplina no processo de vendas é a prospecção. As pessoas têm uma certa preguiça, vergonha, medo de prospectar. E se acomodam no boca a boca. Quando o seu negócio depende da indicação do boca a boca para faturar mais, o seu negócio está na sua mão ou está na mão da boa vontade de algum indivíduo que ficou satisfeito com o seu serviço e indique para mais pessoas? Você não tem um negócio. Você está dependente da boa vontade de alguém? Isso é um erro. É um grande erro. Me assusta, às vezes, até ver quantas empresas, quantos empreendedores eu vejo que são dependentes desse tipo de prospecção, de indicação. Indicação é ótimo e ela tem que vir sempre mesmo, porque você oferece um bom serviço, você oferece incentivos para os seus clientes te indicarem, mas você não pode parar o teu processo de vendas porque está entrando cliente. Você que depende você que depende de indicação para ter cliente, me fala qual é o crescimento da sua empresa? Qual é a estabilidade do seu faturamento e o crescimento do seu faturamento? Não está na sua mão. Tudo por quê? Você não implantou um processo e não aplica esse processo de vendas. Você não põe a empresa na sua mão, no seu controle. Aí fica um carro desgovernado, né? Imagina que tem uma rua, que tem uma descidinha, o carro anda? Anda! Mas anda direito? Não anda. Ele pode bater? Pode. Ele pode causar um acidente? Pode. É assim que está a sua empresa. Sem disciplina. Isso começa com você. Aí você fala, Thaís, mas como é que eu faço para levar a disciplina para os demais colaboradores, para a minha equipe? Eu implantei um processo, mas ele não acontece porque o meu time não consegue aplicar o que eu fiz. Primeira coisa que eu vou te perguntar é se você é disciplinado. Você não consegue passar para as outras pessoas aquilo que você não é. Sabe aquela coisa a gente ensina pelo exemplo? Se você não consegue aplicar aquilo que você fala, dificilmente alguém vai aplicar por você. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que aí a gente vai mais a fundo, e que não é o assunto hoje, a gente não falou que disciplina tem a ver com o objetivo e como chegar lá. Às vezes você não está conseguindo implantar a disciplina com os seus colaboradores porque o objetivo não está claro, ou o processo não está claro, ou o objetivo não tem a ver com o que é importante para aquela pessoa. Então, isso que às vezes não funciona para você, não funciona para os outros. Se você está colocando um objetivo e para a pessoa aquilo lá não importa, dificilmente ela vai se aplicar, vai ter disciplina para seguir aquele processo para chegar num objetivo, porque não é importante para ela. E nem sempre é dinheiro, viu? Às vezes você fala, nossa, então é comissão, eu preciso aumentar a comissão, é prêmio e tal. Depende da área, depende da atividade, mas nem sempre é dinheiro. Então, começa com você. É natural que as crianças se tornem mais disciplinadas com pais disciplinados. É mais natural que você crie bons hábitos quando você tem ao seu lado pessoas que criam bons hábitos. E o ao contrário também. E isso funciona na sua empresa. Eu falo aqui com quem trabalha sozinho e faz de tudo. Vende, entrega o serviço, faz suporte, faz o financeiro, mete a nota, faz tudo. E falo com gente que gerencia pessoas. Mas começa com você. Você vai ver que isso vai dar resultado, vai melhorar o seu faturamento. Agora, seguindo aqui para o final da nossa aula, eu vou passar um passo a passo
com 3 passos simples para você melhorar a disciplina e assim o seu faturamento no seu negócio. É um resumo do que eu falei aqui. O primeiro passo é você definir o objetivo do seu faturamento de forma crescente. Você fala, eu vou faturar tantos por cento a mais daqui tantos meses, depois tantos por cento a mais. É você colocar isso numa planilha mesmo. Para você definir um faturamento que você quer chegar, você tem que saber exatamente qual é o histórico do seu faturamento, como ele veio crescendo, quais são os motivos de crescimento, quais são os motivos dele ter caído. Você tem que conhecer você. Analisar, é como se fosse um diagnóstico. Para você, hoje, você vai, por exemplo, quero emagrecer, ponto. Não é ponto. Você vai no médico, vai entender como é que está funcionando a sua parte hormonal, como é que funciona o teu corpo, você vai juntar, ou seja, você precisa ter um diagnóstico para poder definir. Porque se você hoje fatura 10 mil e você fala, mas eu quero faturar 1 milhão, tem uma curva aí. Tá, você quer faturar 1 milhão? Quer. Em quanto tempo você vai chegar? Porque eu quero emagrecer 50 quilos. Não é da noite para o dia que isso acontece. Você precisa se entender como é que foi que tudo isso aconteceu. Ou seja, como é que foi o seu faturamento durante os últimos 2 anos, 3 anos. Quais foram os momentos de pico e de queda, os motivos que isso aconteceu, para você repetir aquilo que deu certo e eliminar aquilo que deu errado e poder projetar ações que façam o seu crescimento, façam o seu faturamento aumentar. Então, esse é o primeiro ponto. Por quê? Para a disciplina acontecer, ela precisa ter objetivos claros. O segundo ponto, o segundo passo, criar o processo de vendas, da prospecção ao pós-venda. Porque se você quer aumentar o seu faturamento, o que é que você tem que fazer para ele acontecer? Thaís, então eu tenho que investir em marketing, atrair clientes. O atrair clientes é um processo antes do processo de vendas. Ele tem uma hora que o marketing e as vendas se fundem, porque um atrai o cliente e o outro dá andamento na venda. Mas o processo de vendas, ele é importante. Principalmente se você é pequeno, o momento da prospecção, da negociação, de como faturar, o script de vendas, o que falar. Você repetindo isso várias vezes, fala, nossa, isso aqui quando eu falo, o cliente fecha. Você sabe exatamente hoje, se eu te perguntar o que é que você fala, aquela frase de ouro que você fala para o seu cliente e ele fecha com você, você vai saber me falar? É bem provável que não. Se você não tem um processo de venda, se você não foi para o front e repetiu, e viu, sentiu no seu cliente aquilo que ele não gosta muito que você fale, ou que você fala e ele se encanta, você não consegue repetir isso. Então, o processo de vendas precisa ser bem desenhado para que você aumente o seu faturamento. E por último, que é a aplicação que é o terceiro passo. O terceiro passo é a aplicação da disciplina nesse processo. Estabeleça um tempo para as atividades, cada processo da sua empresa. Seja você sozinho, seja você com colaboradores, tudo tem a sua hora, o seu tempo, e você precisa saber o quanto tempo cada coisa dura na sua empresa. Por exemplo, se você tem uma equipe de vendas, se a equipe de vendas tem uma lista de clientes para ligar, você precisa saber quantos clientes ela consegue ligar naquele dia. Mas eu tô falando assim, fulano, você vai ligar para 50 pessoas. E todos os dias, essa pessoa só consegue falar com 10. Por quê? Porque a negociação, a conversa, só dá para ela atender 10. O que vai acontecer se você pede 50 e ela não consegue? Vai desmotivar. Essa disciplina vai por água abaixo, porque é isso que acontece. É um dos motivos para a disciplina ir para o saco, é quando a gente faz e não vê o resultado, não vê acontecer. Mas se todos os dias ela conseguir cumprir com aquilo que foi combinado, com aquilo que tem que ser feito, na hora que tem que ser feita, como tem que ser feito, ele vai repetindo, e os resultados começam a aparecer.
Então, estabeleça tempo para cada processo na sua empresa, para os seus colaboradores. Pequenas metas diárias, semanais, mensais. Isso ajuda com a disciplina. Aquilo tem que ter todo dia. E agora um bônus nesse passo a passo. Se em algum momento, alguma coisa que você tinha determinado para fazer aquele dia, você não conseguiu fazer, que é aquilo que desanima, a gente fala, nossa, hoje eu tinha tantas coisas para fazer, só consegui fazer metade. Por quê? Porque você teve um imprevisto e tal. Anote o que aconteceu. Porque, às vezes, você fica preocupado por não ter feito algo, mas às vezes você fez alguma coisa que era tão importante quanto. Houve um motivo para aquela disciplina ter sido quebrada aquele dia. Como eu falei, nós não somos robôs. A gente precisa, sim, ter processos, ter a disciplina, mas outras coisas acontecem. Você ficou doente, você caiu de cama, houve algum problema na família, enfim, N coisas podem acontecer. Mas a gente sabe que isso não é todo dia o tempo todo. Se os incêndios acontecem todo dia o tempo todo, é porque você está com problema nos seus processos que estão ocasionando isso, e essa é uma outra conversa. Mas, com certeza. Você aplicando esses 3 passos, faça essas 3 coisas que eu falei aqui. Vou repetir. Defina os objetivos de faturamento. Crie um processo de vendas. Estabeleça um tempo para aplicar cada ação na sua empresa. Se você fizer isso, em pouco tempo, o faturamento da sua empresa vai aumentar. Você vai perceber isso. Se você for aplicando todos os dias, vendo tudo o que você acertou, reforçando o que você errou, eliminando, você vai ver que o faturamento vai melhorar. Bom, a gente vai encerrando aqui a aula de hoje. Amanhã eu vou estar aqui de novo, 12h12 com Papo de Empreendedor, para te trazer mais alguns assuntos, mais alguns passos para você aumentar o faturamento na sua empresa. Um grande beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.